Quem foram os fariseus? Nós vamos desvendar hoje esses inimigos de Jesus. E hoje eu vou falar sobre esse que é um dos grupos mais mencionados dentro do Novo Testamento, e eles eram muito mais do que vilões dos evangelhos. Na verdade, eles desempenharam um papel crucial na história do judaísmo e chegaram a influenciar até mesmo o cristianismo primitivo. Nós vamos descobrir aqui nesse vídeo quem eram estes tais fariseus, quais eram as suas crenças, por que Jesus teve conflitos com eles e como esse grupo ajudou a moldar o judaísmo que nós conhecemos hoje. Então fica comigo para aprender mais sobre essa fascinante parte da história bíblica. Eu sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, professor na faculdade de teologia, e há pelo menos 10 anos eu venho formando os futuros padres da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, bem como diáconos e teólogos também. Deixa já o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário e vamos mergulhar no conhecimento bíblico. Primeiramente, é preciso olharmos para o contexto histórico, social também dos fariseus, falando um pouco sobre a origem, o desenvolvimento desse grupo. Eles vão emergir como um dos grupos mais influentes dentro do judaísmo, de acordo com algumas teorias, durante o período do Segundo Templo. E isso significa por volta de 516 a.C. até 70 depois de Cristo. E a sua origem ela pode ser rastreada, portanto, nesse período que é chamado de período pós-exílico, ou seja, depois do retorno dos judeus que estavam exilados na Babilônia, quando questões sobre a preservação da identidade nacional, a questão da lei mosaica passaram a se tornar centrais. E esse contexto, inclusive, deu origem a movimentos que buscavam interpretar a Torá. Torá, para você que não sabe, vem do hebraico, significa lei ou ensinamento. Diz respeito aqui aos 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, nesse momento da história, vários movimentos buscavam interpretar a Torá de uma forma mais rigorosa, tentando aplicá-la a um cotidiano de uma forma mais radical. E os fariseus se destacavam pela sua defesa também da chamada lei oral, ou seja, era aquela lei que complementava a lei escrita, a Torá. E a abordagem deles visava, por exemplo, adaptar os mandamentos à vida cotidiana, à vida diária e, teoricamente, tornar essa lei mais acessível para o povo comum. Durante a era dos famosos macabeus, lá pelo século II antes de Cristo, os fariseus foram se consolidando como uma força política, mas também como uma força religiosa bastante significativa, e eles se diferenciavam, por exemplo, de outros grupos que estavam naquele período, sobretudo grupos ligados aos sacerdotes que se encontravam no Templo de Jerusalém naquela época. Quando vem o domínio romano, eles continuam a ganhar uma influência muito grande e serão eles um dos grupos que mais vai moldar a vida judaica em conformidade à lei naquele período. Bom, quando a gente compara estes fariseus em relação a outros grupos judaicos da época, isso no final do 1º século antes de Cristo, no início do 1º século depois de Cristo, e é muito importante que você entenda isso, os fariseus vão, portanto, coexistir, com outros grupos judaicos nesse chamado período do Segundo Templo. E são grupos que pensam diferente, tendo alguns pontos em comum, como, por exemplo, a própria lei. Só que eles vão fazer interpretações distintas. A gente tem, por exemplo, alguns deles aparecendo na Bíblia. Os saduceus, por exemplo, são pessoas que estão dentro de uma classe sacerdotal e eles acreditavam apenas na Torá como sendo palavra de Deus. Isso é muito importante que você entenda. E eles rejeitam essa Torá oral, essa tradição que era
passada de interpretação da lei de geração em geração pelos fariseus. Então, como eles eram compostos por essa elite sacerdotal da época, a teologia deles vai rejeitar, por exemplo, a questão da ressurreição, a questão dos anjos, a questão da providência divina ativa, e eles pensam apenas em centralizar o culto no templo de Jerusalém. Tem uma outra classe de pessoas muito interessantes, ou grupo também, se você quiser chamar até de seita judaica, que são os essênios. E eles também tinham contraste com os fariseus, inclusive. Por quê? Porque em contraste com esses fariseus que estavam bastante envolvidos com o povo, os essênios adotavam uma vida ascética, uma vida separada. Eles rejeitavam a corrupção que eles acreditavam existir lá no templo de Jerusalém. Eles viviam em comunidades isoladas muitas vezes, aguardavam promessas escatológicas e que elas iriam se cumprir, etc, etc, etc. Inclusive, é daí dos essênios que moravam, em parte, na região do deserto da Judéia, no sul do território de Israel, dali que a gente tem os famosos manuscritos do Mar Morto. O grupo dos essênios também é bastante interessante. Alguns vão dizer que eles eram dissidentes de sacerdotes lá do templo de Jerusalém, achavam que tudo lá estava corrompido, como eu falei, enfim. Também na época coexistiram com o cristianismo, parte ali do desenvolvimento cristão primitivo e tudo mais. Tem até pesquisas que falam a respeito disso, porém, diretamente o nome essênio não aparece dentro do Novo Testamento, tá bom? Um outro grupo também que existia na época dos fariseus, e esse sim aparece dentro do Novo Testamento, são os zelotes. Eles defendiam, por exemplo, uma insurreição armada contra os romanos. E embora eles compartilhassem, essa rejeição à influência estrangeira com os fariseus, os métodos de um grupo e outro divergiam bastante, porque enquanto esses zelotas optavam pela violência, os fariseus tinham mais uma visão de resistência pacífica em relação aos romanos. Agora, quando a gente olha para o pensamento dos fariseus, as suas doutrinas, as suas práticas, é importante a gente ressaltar algumas coisas. A primeira é em relação à interpretação da lei. Os fariseus, eles eram bastante conhecidos, pessoal, pela abordagem que eles faziam à lei, que não se limitava apenas a um tipo de interpretação literal. Por quê? Porque, como eu já havia sinalizado anteriormente, eles tinham a tradição oral. Era uma tradição que era transmitida de geração em geração. E essa tradição oral complementava a lei escrita. E, segundo eles, ajudava a esclarecer, por exemplo, a aplicação dessa lei escrita à vida prática. E isso em relação a todas as áreas da vida. E esse tipo de enfoque, ele era evidente nas interpretações das leis, por exemplo, alimentares, na observância do sábado, que eram, como você sabe, elementos centrais na prática, não só farisaica, mas do judaísmo como um todo, inclusive até os dias de hoje. Eles, fariseus, viam um cumprimento rigoroso da lei como sendo o caminho de santidade e obediência a Deus. E esse é um ponto importante aqui. Se o povo todo vivesse nessa estrita obediência, eles acreditavam que Deus os salvaria de qualquer tipo de opressão política ou qualquer outro tipo de ataque, por exemplo, de outros povos e nações. Ao mesmo tempo, essa crença nessa obediência radical às leis faziam com que eles ligassem essa obediência à ressurreição. Exato. Vamos lá, primeira coisa, lembra que eu falei que os saduceus não acreditavam na ressurreição? Os fariseus defendiam essa crença. Eles acreditavam nisso. E eles acreditavam nessa ressurreição ligada a um julgamento final. Pois é, para eles, portanto, a vida não termina na morte e quem foi justo, ou seja, obedeceu radicalmente às normas, viveu de acordo com as leis, estes seriam recompensados
lá no fim dos tempos. Essa visão, ela de alguma forma influenciou o cristianismo primitivo, especialmente quando a gente fala a respeito dessa temática do julgamento final, da ressurreição dos mortos, etc. Muito interessante. Quando a gente continua mergulhando no pensamento dos fariseus, agora a gente precisa entender um pouco da espiritualidade deles, das práticas também que eles realizavam em vista da tal purificação. Quando a gente olha para a espiritualidade, ela estava baseada na ideia de que a vida cotidiana tinha que ser vivida em constante estado de santidade. Então, práticas de purificação eram realizadas o tempo inteiro. Então, a lavagem das mãos, a purificação de utensílios que eram usados na cozinha, por exemplo. Eles tinham a ideia de que as coisas ficavam sujas e, portanto, ficavam impuras. Elas tinham que ficar puras novamente e eles tinham muito radicalmente essa fronteira entre o que é sagrado, entre o que é profano, e assim eles viviam essas purificações o tempo inteiro. Inclusive, se você for hoje a Israel, você vai encontrar, até no aeroporto, não é? Lá de Tel Aviv, você encontra alguns locais de lavagem de mãos, por exemplo, em que eles colocam uma caneca que tem 2 braços, né? Tipo isso aqui, ó, né? Tem aqui um braço aqui, outro braço aqui, né? Porque uma mão que tocou de um lado não pode tocar do outro, para não deixar aquilo impuro, sujo. Então era bem rigorosa essa observância. Também a observância rigorosa do sábado marca os fariseus, porque eles tinham uma noção de que era uma vivência até pesada esse sábado em muitos casos. Tá? Jesus, inclusive, faz esse embate em relação a esses fariseus, claro, de uma forma geral, não é, em relação a essa parte do sábado. É muito forte isso aqui. Bom, tudo isso era para santificar a vida comum, na realidade. É sempre bom dizer isso. Não era algo negativo por negativo. Era algo para santificar a vida comum mesmo. Eles pensavam dessa forma. Só que no Novo Testamento, a gente vai ter Jesus se relacionando com esses fariseus de uma forma muito interessante. Então vamos lá. Aqui a gente precisa entender o retrato dos evangelhos. Nos evangelhos, os fariseus vão ser frequentemente mostrados em confronto com Jesus, sobretudo devido ao formalismo rigoroso de alguns dos membros desse grupo. Porque vale lembrar, de acordo com as informações do Talmud, que é um livro judaico escrito, claro, muitos séculos depois de Cristo, lembrando, são 2 Talmuds que nós temos, tá? O de Jerusalém e o da Babilônia. Então, registra esse livro, não é, teoricamente, muito do que é esse pensamento da lei oral dos fariseus. A gente sabe que não tinha só fariseu assim tão formalista, rigoroso, religioso dessa forma também não, mas parte. Então Jesus critica esses que eram assim radicais e que muitas vezes priorizavam detalhes rituais do que propriamente viver a misericórdia, por exemplo. A gente tem Jesus debatendo com eles de forma muito forte sobre essas temáticas lá num grande momento em que Jesus, não é, fala muito duramente em Mateus no capítulo 23, por exemplo, que é o texto mais duro em relação aos fariseus do Novo Testamento. Só que é importante destacar, gente, que Jesus não condena o movimento farisaico como um todo. O que ele faz? Ele aponta falhas de comportamentos que são específicos, tá? Isso é muito importante. Lembre-se disso. E, inclusive, eu vou dizer que o farisaísmo e o cristianismo nascente, eles tinham relação. Eles tinham. E eu vou falar um pouco sobre isso já já aqui para você. Tá entendendo o que eu tô falando? Coloca aqui, ó, suas dúvidas aqui embaixo, tá? Nos comentários, que eu quero saber se você ainda tem alguma dúvida sobre isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estava falando do conflito entre Jesus e os fariseus, de acordo com o Novo Testamento. Então, Jesus e eles, muitas vezes, entravam em rota de colisão por causa da questão da interpretação da lei. Jesus, portanto, não rejeitava a lei, mas a aplicação, muitas vezes, excessivamente literal
que em alguns casos obscurecia o propósito divino da misericórdia, da compaixão, do amor ao próximo. E mesmo assim, alguns fariseus, como o apóstolo Paulo, Paulo era um fariseu, se tornaram seguidores de Jesus. Paulo tinha uma formação farisaica e essa formação, inclusive, impactou-o profundamente. A teologia dele, elaborada nos seus escritos, tem a ver com muito do que era o conjunto de crenças dos fariseus. Haja vista a questão da ressurreição, haja vista a questão da justificação pela fé que Paulo vai elaborar. Agora, vale lembrar que, como eu estava dizendo, alguns fariseus estavam próximos do pensamento de Jesus. Existia uma escola um pouquinho antes de Jesus adulto atuar, que era a escola de um rabino fariseu chamado Hillel. E se você estuda, você percebe que existem diversos paralelos, gente, entre o que Hillel falava e o que Jesus ensinava. E Hillel vem um pouquinho antes de Jesus, para você ter uma ideia. Inclusive, se você quiser uma explicação sobre esses paralelos, dentro do Bíblia Play, que é a minha escola de estudos bíblicos online, tem lá aulas onde eu falo a respeito dessa literatura judaica, literatura rabínica, e mostro lá, em uma das aulas, textos do Hillel que foram registrados posteriormente na Mishnah e depois no Talmud, que são muito parecidos com o que Jesus falava. Então sim, a gente tem conexões aí bem fortes no cristianismo primitivo e o farisaísmo. E se você quiser estudar mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para você. Você quer fazer a inscrição na Escola de Estudos Bíblicos Online, a maior escola católica do Brasil de estudos bíblicos? Está aqui o Bíblia Play. Faça sua assinatura lá nas aulas sobre o Evangelho de Mateus e a relação desse Evangelho com o judaísmo. Eu mostro isso de forma bem profunda. Aí você vai entender o que é Mishnah, o que é Talmud, e eu vou dizer, isso é extremamente importante para você entender o Novo Testamento, tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente olha para o período depois de Cristo, a gente precisa falar sobre o desenvolvimento do judaísmo posterior, porque houve uma transição dentro da religião judaica e eu quero explicá-la para você. Primeira informação que você precisa ter: em 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído. E aí o farisaísmo vai se tornar a base do que será chamado judaísmo rabínico. E esse judaísmo rabínico foi o que moldou o judaísmo posterior. Nossa, professor, então quer dizer que para eu entender o judaísmo hoje, eu preciso entender o pensamento dos fariseus? É isso que eu quero dizer para você. Porque boa parte desse judaísmo que a gente vivencia hoje vem daí, beleza? Bom, agora, houve um desaparecimento do sistema de sacrifícios do templo. Claro, o templo foi destruído. E aí os rabis, os mestres judeus, foram sucessores dos fariseus e assumiram a liderança religiosa. E eles vão colocar o foco da vida religiosa do povo no estudo da Torá, na observância dos preceitos, dos mandamentos, tanto da lei oral quanto da lei escrita. E essa lei oral é a Mishnah, pessoal, que eu falei anteriormente para vocês. Ela vai ser colocada no papel em 200 depois de Cristo apenas. Antes ela era passada de geração em geração. E aí esse novo modelo vai ser baseado, portanto, no estudo, na oração, na caridade, e o culto do templo vai ser cada vez mais, claro, deixado um tanto de lado, porque já não existia mais templo, e vai se focar nas sinagogas. E isso permitiu, inclusive, que o judaísmo fosse se espalhando pelo mundo, que o judaísmo fosse indo para a famosa diáspora. O que é a diáspora? É a dispersão.
Esse é o ponto. E aí eu preciso falar mais sobre esse desenvolvimento do judaísmo rabínico aqui, porque esse judaísmo rabínico é que foi baseado, ele herda muitas das características dos fariseus. E aí especialmente a questão da tradição da lei oral. Esse detalhe é muito importante. E aí, como eu disse, não é? A Mishnah, que é essa lei oral que foi escrita em 200 depois de Cristo, ela vai ser debatida, aprofundada por rabinos desse judaísmo e vai existir o Talmud. O Talmud, um livro onde você tem a lei oral e a discussão registrada em torno dessa lei oral. Então, tanto a Mishnah quanto o Talmud se tornarão centrais dentro da prática judaica até hoje. Vale lembrar que o Talmud mais importante, mais lido é o Talmud da Babilônia, que vai ser escrito muito tempo depois, lá pelos anos 600 depois de Cristo, para você ter uma ideia. Esse é o ponto. E aí, claro, várias crenças dos fariseus, a ressurreição, a questão do julgamento final, essa ideia de que uma vida justa atrai bênção de Deus, tudo isso que estava presente no farisaísmo vai ser preservado e vai ser aprofundado dentro do judaísmo rabínico posterior. É interessante demais, é interessante demais. Então é muito importante você saber dessa transição, inclusive, que vai acontecer depois da destruição do templo. Aí você talvez perguntar, professor, e os outros grupos? Você falou dos saduceus, você falou dos essênios, você falou dos zelotas. Esses outros grupos desapareceram, gente. Tem gente hoje em dia que fala que são essênios, tá? Mas é uma doideira maluca aí. Qualquer dia eu posso até explicar. Se você quiser, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você quer que eu explique mais sobre isso. E volto a dizer, dentro do Bíblia Play tem aulas, quando eu falo sobre o período de Jesus e que eu explico lá quem são todos esses grupos de uma forma mais aprofundada, beleza? Lembrando, o link está aqui embaixo. Mas a questão toda também é a seguinte, esses grupos desaparecem, os fariseus continuam firmes e fortes dentro desse judaísmo rabínico e as sinagogas que substituíram o templo passam a se tornar centros do culto, os rabinos passam a ser os líderes religiosos do judaísmo, vão assumir um papel fundamental na organização comunitária, da vida religiosa judaica e por aí vai. Então veja como é a importância dos fariseus para entendimento do Novo Testamento, entendimento também da história dos judeus posteriormente. Beleza? Então, os fariseus não eram apenas vilões, eles tinham um papel crucial dentro da tradição judaica, sobretudo depois da destruição do templo. E aí nós conhecemos muito da religião da época de Jesus, estudando esse desenvolvimento todo. É muito interessante. Tem muita coisa para falar a respeito disso. Claro que aqui é um vídeo que é um recorte, mas é muito importante saber de tudo isso. Beleza? E aí, você gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui, ó. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa aqui também o seu comentário. Quais outros assuntos te interessam, que você gostaria de estudar? Ou deixa aqui uma mensagem de incentivo também, que já é muito importante. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!